Oi, pessoal. Vamos começar nossa live de hoje. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem para eu começar os comentários. Eu recebi muitas perguntas, eu vou selecionar algumas que eu acho mais interessante e que podem levar mais informações para vocês para ir respondendo. Oi, Dani. Oi, Viviane. Vivian. Oi, Vivian. Oi, Mari. Hoje aprendi até a acenar. Oi, Alessandra. Oi, Mari. Vou esperar mais só uns 2 minutinhos. Oi, Fabiana. Tô separando aqui as perguntas. Pois é, só mulherada. Vou esperar só mais um minutinho, dá 9h05, aí eu começo. Depois, gente, eu vou deixar a live salva nos stories. E aí vocês podem rever, ou alguém que não conseguiu ver tudo. Ah, tava esperando você chegar, Rayane. Que eu ia começar falando sua pergunta. Aí, Fabiana. Olha só, são 9h05 e eu vou começar respondendo a pergunta da Rayane. Ela me fez uma pergunta mais cedo e ela me perguntou sobre a evolução da dieta, né? Da dieta pastosa para a dieta branda, como que a gente evoluiria a quantidade de alimentos, né? Então, normalmente, né, o paciente está comendo mais ou menos umas 50 a 60 gramas. Mas a gente não precisa ficar muito preso nisso, porque vai depender um pouco da habilidade do paciente em comer. Tem paciente que come um pouco mais devagar, tem hora que ele come um pouco mais rápido. Você não precisa ficar muito preso nisso. 60 gramas são mais ou menos umas 3 colheres de sopa. Então, uma colher de sopa vai ser a proteína, uma colher de sopa vai ser o carboidrato e outra colher de sopa vai ser os vegetais, os legumes cozidos. Ele vai comer a proteína inteira e um pouco do resto. Pode ser que sobre um pouco e eu falo assim, deixa sobrar carboidrato e verduras cozidas. Se precisar aumentar, se ele aguentar mais um pouco, aumenta na proteína. Então, aquela uma colher de sopa que eu falei de proteína, que eu sempre digo, metade do prato é proteína, pode ser 2 colheres, isso vai depender um pouco do tipo da carne também. Se for uma carne do tipo um filé, né, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, vai ter que picar menor. Se for, por exemplo, uma carne moída, pode ser que ele consiga 2 colheres. Então, isso depende um pouco da consistência, do tipo da carne, da maneira com que preparou, se o paciente mastigou bem. Mas uma boa maneira de explicar a evolução quando está na dieta pastosa para a dieta branda é colocar de 3 a 4 colheres de sopa, tentando fazer metade do prato de proteína, mais ou menos assim. Depois, Rayane, eu vou fazer no meu consultório, eu tenho umas maquetes, umas cópias de alimento, eu vou montar um prato, eu vou fazer um stories para você e vou mostrar como que eu explico para o paciente.
Acho que tem que ser assim mais simples, mais assertivo, para o paciente não ficar com muita dúvida. É muito ruim ele evoluir a dieta e ficar com muito medo. Então, a gente tem que simplificar um pouco. E depois você me diz se eu respondi sua pergunta, e eu faço depois um stories faço para todo mundo, mas posto, te marco para você dar uma olhadinha e ver se eu realmente respondi essa pergunta de como evoluir a dieta pastosa para branda em quantidade, né? Aí você me conta, entendeu? Então tá. Mas eu faço stories que acho que vai ficar legal. Acho que até é uma maneira boa de você desenhar, assim, para o paciente entender. Bom, me fizeram muitas perguntas boas, né? Eu vou selecionei as perguntas e acho que vai dar tempo de responder todas. Sobre síndrome do intestino irritável e obesidade, né? Então, uma pessoa me perguntou, a pessoa tem um tempo de operado e ela tem síndrome do intestino irritável, aquela pessoa que sente o intestino às vezes fica preso ou fica solto, sente aquela dor, né, cólica intestinal e etc. É uma das situações mais claras onde a gente usa probióticos, que a gente usa suplementos ou alimentos com alguns tipos de bactérias benéficas que melhora esse sintoma de síndrome do cólon irritável, do intestino irritável. Na verdade, isso até pode favorecer a perda de peso, apesar das revisões sistemáticas, aqueles trabalhos onde as pessoas pegam vários trabalhos e fazem uma análise de tudo, eles não conseguiram mostrar que tem realmente essa relação assim, a pessoa toma probiótico e perde peso, mas a gente sabe que dependendo do tipo de microbiota, de bactéria que a pessoa tem no intestino, ela pode ter uma habilidade maior de tirar energia dos alimentos que normalmente a gente não tira, tipo fibra, alface, você quase não tira energia disso, mas dependendo da sua flora intestinal você acaba tirando. Então nessas situações, às vezes usar um probiótico bom é uma boa estratégia, né? Me parece que isso pode ajudar na perda de peso. Ainda não tem um trabalho realmente mostrando exatamente isso, mas acho que com o tempo a gente vai acabar entendendo melhor a flora intestinal do paciente bariátrico, entendendo melhor o uso dos probióticos e usando isso com mais segurança, com mais certeza de que vai resolver. Mas especificamente para o intestino irritável, isso é bom. Usar probióticos ajuda, né? Melhora essa situação do intestino ruim, digamos assim. Uma pessoa me falou que está formando em nutrição e queria uma dica que quer trabalhar com cirurgia bariátrica. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada por nutrição e cirurgia bariátrica. Como o probiótico é bom, também é uma pergunta boa, vou responder depois. Nutrição e cirurgia bariátrica, você tem que entender de tudo, né? A gente tem que entender sobre obesidade, sobre vitaminas, minerais, fisiologia, trânsito digestivo, cirurgia. É uma área, eu acho uma área encantadora porque desafia, né? Assim, você precisa estudar e eu gosto, então eu sou apaixonada. Quem está formando, acho que tem mesmo que tentar estudar muito, né? Eu acabei de lançar um curso online que eu falo coisas importantes sobre isso. Acho que é uma área que a pessoa tem que dedicar tempo para estudar, se especializar, buscar realmente pessoas que possam te passar conhecimento e aprender a fazer pesquisa científica. Isso é uma coisa que eu falo muito. Eu fiz mestrado, doutorado, terminei meu pós-doc agora e já dei aula em universidade. E uma coisa que eu acho muito importante é a pessoa aprender a fazer uma pesquisa no banco de dados, né? Tem várias maneiras, depois a gente pode combinar um dia e eu faço uma live com vocês mostrando umas pesquisas, como se faz umas pesquisas básicas. Que na verdade a gente acha que todo mundo forma sabendo, mas eu percebi que não, que tem gente que não aprendeu. Na verdade ninguém me ensinou, eu aprendi na marra, né? Mas eu acho que isso é uma ferramenta que a pessoa tem que saber usar. Uma hora que te perguntam assim, o que você acha de nutrição bariátrica e probióticos? Você tem que pesquisar. Porque é uma coisa que em questão de 3 meses muda, né? Sai um artigo mostrando uma coisa diferente, então tem que ter essa habilidade. Ei, Mari! Aprendemos, uma aprendeu com a outra, na verdade.
Aí uma paciente muito querida minha me perguntou que eu acho de chiclete e cirurgia bariátrica. Eu não vejo problema nenhum, chiclete sem açúcar, né? Lógico, não precisa, né, adicionar açúcar. Agora, o chiclete, assim, a curto prazo, é uma coisa que você fica mastigando, o trânsito digestivo ele fica trabalhando e a pessoa acumula gases. Então tem que tomar só cuidado. Se estiver sentindo muitos gases, tem que controlar um pouco o chiclete. Ele não, não vai ajudar você a diminuir os gases, vai aumentar. Mas se a pessoa não tiver gases, eu não tenho nada contra, porque também não adiciona calorias. Ela me fez outra pergunta sobre o chimarrão, se pode. Então, no primeiro mês não pode, porque o chimarrão tem cafeína. E a cafeína a gente evita no primeiro mês, que a cafeína é o que a gente chama assim, a secretagogo, aumenta a produção de ácido do estômago. Então é bom evitar no primeiro mês, porque no primeiro mês a gente está protegendo a mucosa gástrica por causa da cicatrização. Isso eu estou falando de cirurgia de bypass, sleeve, da adenosuíte. Então normalmente os pacientes tomam um inibidor de bomba de prótons, que é para diminuir a produção de ácido do estômago e proteger o estômago na cicatrização. Então nessa época a gente não usa muito, a minha mão mexe muito, tanto é que eu tenho que baixar. A gente não adiciona coisas que vão irritar a mucosa do estômago. Então a gente tira café e coisas com cafeína. Então o chimarrão não entraria no primeiro mês. Mas depois não tem problema. Ele inclusive tem as substâncias benéficas, né, que o café tem. Então pode utilizar. Agora, tem uma certa medida, né? Porque a gente não pode, tipo assim, tomar muito, porque vai agredir a mucosa do estômago. É o que eu sempre falo, assim. Uma coisa é uma xícara grande de café para um estômago grande, outra coisa é uma xícara grande de café para um estômago pequenininho. Então é muito fator irritante para um estômago menor. Tem que dividir durante o dia. Se tomar aí até uns 300 ml, não tem problema. Não sei quanto você toma. A outra paciente me perguntou, disse que está com 5 meses de operada e se o café... você me perguntou isso mesmo, né, Rayane? Na verdade, eu vou ser honesta agora, né? Eu não uso café descafeinado no começo. Eu não uso café nos primeiros 15, nas primeiras 3 semanas eu não uso café. Se o paciente estiver muito agoniado, até dá para colocar o café descafeinado, mas normalmente eles preferem esperar para tomar o café com 21 dias. Então eu não uso muito. Mas se fosse prescrever, eu acho que eu prescreveria o descafeinado. Agora, eu já estudei isso, o café descafeinado, ele é descafeinado, mas tem uns 3% ainda de cafeína, né? Então se você for pensar assim, ainda tem um pouquinho, mas é muito menos. Se for usar, é melhor que seja descafeinado. Mas eu confesso, assim, tem quase 20 anos que eu atendo paciente de cirurgia bariátrica, eu não uso café e eles costumam aguentar. Mas pode ser uma boa sugestão. Bom, a paciente que tem 5 meses de operada e ela parou de perder peso, o que pode fazer? É para parar de perder peso com 5 meses? Não é. Né? Ainda é uma época de perder peso rápido. Até o 6º mês, vou responder sobre o curso depois. Até o 6º mês, é uma época que perde peso mais rápido, né? Então, com 5 meses ainda se espera uma boa perda de peso. Tem que investigar, primeiro, se não perdeu muita massa muscular, porque isso pode diminuir o metabolismo e a pessoa pode gastar menos energia, está gastando menos energia por perda de músculo. Então, é bom avaliar a composição corporal. Tem que ver se não está criando o hábito de beliscar, comer petiscos, salgados, biscoitinhos, salgadinhos entre as refeições. Isso atrapalha muito, porque não sacia e a pessoa acaba que ingere carboidrato demais. Tem que ver se não tá comendo proteína de menos, porque também sacia menos e a pessoa acaba completando o prato com carboidrato. Bebidas calóricas, suco, bebida alcoólica, refrigerante, tem que eliminar. Não dá saciedade, bebida alcoólica, além de ser calórico, não dá deficiência nutricional. Então tem que ver se também não está consumindo isso em excesso. Tem alguns estudos que falam que os pacientes que que os pacientes que não estão tomando vitamina, que estão com deficiência nutricional, eles têm mais compulsão alimentar, esses desejos de comer algumas coisas diferentes. Então, muitas vezes o paciente não está se cuidando. Tem que observar se com 5 meses você está tomando tudo, né? Se for mulher, por exemplo, um risco muito grande de ter deficiência de ferro. Será que já não está com deficiência de ferro? Então, a minha sugestão é que fizesse uma avaliação nutricional bioquímica, né? Ver a composição corporal, olhar os hábitos alimentares, que o que eu digo assim, tem solução. A tendência hoje
tá perdendo peso devagar, tratar logo, não deixar, porque o paciente que vai acumulando uma perda de peso lenta ou não perde o que espera com 1 ano e meio, ele tá mais sujeito a ter uma recidiva da obesidade. Então a gente não pode esperar muito, né? Tem que ser rápido e assertivo. Se não deu certo de um jeito, muda de uma outra maneira, né? Assim, não tem uma dieta X que a pessoa tem que fazer. A gente vai encontrando uma melhor maneira que a pessoa consegue fazer e consegue perder peso. Bom, me perguntaram sobre necessidades específicas de vitaminas e minerais. Então, nesse curso, estão me perguntando sobre o curso. O curso é para profissionais, mas também para pacientes que desejam se aprofundar, conhecer mais sobre nutrição e cirurgia bariátrica. No curso, eu falo muito sobre necessidades específicas, né? Então, assim, tem 3 situações em cirurgia bariátrica. Tem a recomendação, que é aquilo que o paciente tem que tomar, que a literatura fala assim, é o que ele precisa para se manter bem. Mas muitas vezes ou ele não tomou, ou o que tomou não foi suficiente para ele, porque os requerimentos dele aumentaram por algum motivo X. Aí tem as recomendações específicas para as deficiências, certo? Aí aumenta-se uma quantidade X de vitaminas e minerais. E muitas vezes o paciente ficou doente. Ele teve anemia, né? Ele teve um beriberi, se instalou uma doença, e aí a necessidade é diferente, muitas vezes até a via de administração. Aí não é mais oral, às vezes passa sendo venoso, então o tratamento é mais intenso. E para tudo isso, gente, não é um valor que a gente tirou da cabeça, assim, tirei do chapéu, eu acho que é 18 miligramas de ferro. Tudo isso tem estudo já estabelecendo quantidade. Então, é muito assim da minha vontade de fazer esse curso, é passar isso para as pessoas, para muitas pessoas ficarem entendendo que tem recomendação e que não precisa ficar empurrando para o paciente vai ficando pior. O paciente não precisa chegar com beriberi, né, sem andar, com uma anemia grave, ele pode tratar antes, né? Qualidade de vida é isso, né? A cirurgia bariátrica é uma ferramenta maravilhosa, a pessoa tem que saber usar, só isso, ter informação. O maior tesouro que um paciente ou que um profissional pode ter é a informação de qualidade. Tendo informação de qualidade, o paciente fica bem atendido, fica cuidado, fica feliz, né? Esse estigma de que porque fez cirurgia bariátrica ele vai virar um maracujá de gaveta, ele vai ficar magérrimo, ele vai ficar cara de doente, não existe, não precisa disso. Isso é um estigma, né? Isso é a falta de cuidado. Bom, tem umas perguntas maiores, depois eu vou tentar entrar e fazer stories respondendo, não vou conseguir responder todas ao mesmo tempo. Uma pessoa fez uma pergunta que me preocupa muito, e agora na época do frio, eu também fico angustiado de ver os pacientes assim, que a imunidade baixa, né? Então, o que eu tenho visto mais frequentemente é zinco baixo. O zinco, ele reflete na imunocompetência. A parte imunológica vai depender do estado nutricional em relação ao zinco. Então, é sempre bom pedir. Suplemento de zinco também é importante. Outro dia eu fiz uns stories sobre isso. Vou tentar depois deixar nos destaques, porque acho que é a época que a gente precisa preocupar. Fora isso, tem que olhar se não tem deficiência de B1, de B12, de cobre. Se você me perguntar assim, se existe suplemento específico, não é suplemento específico, tem recomendação específica da quantidade daquele mineral para paciente que fez cirurgia bariátrica. Aí tem a recomendação para quem fez sleeve, bypass, para quem tem uma banda, para quem tem duodenosuíte, né? Então, para tudo isso tem recomendação. Aí tem a recomendação para quando a pessoa está bem e tem a recomendação para quando a pessoa tem deficiência. Aí apareceu no sangue que o zinco está baixo, eu tenho que aumentar. E o zinco, ele pode espoliar o cobre, que também ele é importante. Então, quando dá zinco, a gente tem que aumentar um pouco de cobre. Então, todas essas explicações, né, elas são baseadas em trabalhos científicos. Talvez o diferencial, assim, quando eu faço um resumo, é que eu não faço de um estudo só. Eu uso muitos estudos, eu procuro tudo que tem e tento resumir de uma forma que tipo, receita de bolo. O que vai passar para essa situação, essa ou aquela. O que mais que eu uso para paciente com imunidade baixa? Proteína precisa, porque precisa formar novas células do sangue de defesa. Então, se não tiver sobrando proteína, não vai ter reprodução de células de defesa.
B12 e B1 a gente sempre olha das mais prevalentes. E aí tem alguns outros suplementos que podem ajudar. Probióticos ajudam, existem fórmulas de probiótico específicas para a imunidade, né? Então a gente usa probiótico. Mas esses suplementos, ele não é igual você tomar um remédio assim para dor de cabeça e melhorou. Então você tem que tomar um tempo, às vezes demora a fazer o efeito. O probiótico, por exemplo, a pessoa usa, vai recolonizar o intestino, né? Que vai se reproduzir no intestino, vai colonizar aquelas bactérias boas, né, digamos assim, que são benéficas para a saúde, e isso vai refletir na imunidade, né? Bom, o que mais que eu uso para imunidade? O ômega 3. Tenho usado, praticamente eu não tiro dos pacientes, apesar de não ter evidência forte, não tem nenhum guideline que fala que o paciente bariátrico precisa do ômega 3. Mas existem muitos estudos falando que os pacientes não conseguem absorver o ômega 3, a gente já não consegue consumir. Vamos começar daí, né? Ninguém come muito peixe ou muito ômega, é muito raro. A gente, a não ser quem mora perto de um lugar que tenha, mas é difícil. A gente já não consome muito. E o paciente bariátrico, na hora, por exemplo, o bypass, na hora que ele vai absorver a gordura, ele não forma aquelas micelas, que é como se fosse uma capinha quebrando a gordura, que vai ajudar a absorver. Então ele absorve menos gordura. É o único nutriente, macronutriente, que o paciente bariátrico absorve menos. Então eu costumo passar ômega 3 desde o 3º mês, que é onde começa a queda de cabelo, e muitas vezes eu não tiro. E ele também ajuda na imunidade, ajuda às vezes a diminuir compulsão alimentar, ajuda a perder peso, né? Melhora os níveis de HDL, que às vezes isso baixa, não é consenso, tá, gente? Assim, existem estudos mostrando, mas não é consenso. Ômega 3 eu uso também. Muito recentemente, tem a lactoferrina, que já é manipulada, né? Tem para se manipular, que também é uma proteína de defesa, né? Tem no leite materno. Tem alguns pacientes que eu já usei e tive resultado bom, mas seria assim, como se fosse a minha terceira linha de suplementos, né? Primeiro eu faço o básico, eu não entro com uma coisa diferente logo de cara, não. Eu vou receber, né? Fez o dever de casa, tá tomando tudo, tomou suplementos, tá tomando a B12, tomou o ferro, ver se não tem anemia, que isso também reduz a imunocompetência, né? Dose de ômega, 1 grama por dia, né? Esse mais ou menos assim, em 2 cápsulas, a pessoa vai atingir 1 grama por dia, certo? Bom, acho que das perguntas eu respondi tudo. Me perguntaram sobre ômega. Chegou um paciente para mim pós-bypass, já em tratamento para anemia por ferro e B12, não come de jeito nenhum. Idosa em desnutrição. Terapia nutricional oral. Ela come mal, não tá com... Aí talvez, né? Incluir se tiver desnutrida. Mas tem uma aula que eu já dei muitas vezes, que é sobre perda de peso excessiva. Não sei se é o caso dessa sua paciente, mas tem critérios para você dizer que o paciente perdeu peso demais. Então, mais ou menos é aquele paciente que vai chegando com 1 ano, que você já espera que ele vai estabilizando o peso, e continua perdendo peso, né? Isso significa, tipo, 1% dessa população, é bem raro, mas quando acontece é grave assim, você tem que intervir, né? Não dá pra ficar assistindo. Então, chegou em 1 ano, não tá parando a perda de peso, você acende a lâmpada amarela, começa a pedir exame, manda o paciente voltar logo, pesa de novo, faz bioimpedância, pede bioquímica, não deixa o paciente ir perdendo peso, porque ele pode ficar desnutrido. Se tiver desnutrição aqui, significa perder mais de 100% do excesso de peso, faz aquele cálculo do IMC de 25, né, o peso pré e o IMC de 25, a diferença é o excesso de peso, perdeu aquele excesso de peso todo, a pessoa tá ficando desnutrida, né, aí eu aumento as calorias. Não é a minha primeira linha, assim, de tratamento já começar com terapia nutricional oral. Primeiro a gente tenta usar alimentos com densidade calórica mais alta, né? Castanhas, suco, coisa que normalmente eu não adiciono porque atrasa a perda de peso, eu vou adicionar no paciente que perdeu peso demais. E começa assim, aí depois, se isso não deu certo, talvez o caso da sua paciente que ela não come, parece que ela não tem, não sei se é por falta de apetite ou por deficiência nutricional, aí abrir mão de algum suplemento via oral é uma boa, né?
tem que só tomar cuidado se a técnica é bypass, para não ter dumping, que às vezes o alimento muito calórico, né, ele pode ocasionar o dumping. Olha um pouco a osmolaridade, né, a osmolaridade do suplemento que você vai usar, não pode ser alta a osmolaridade, é absorvido rápido e isso pode ocasionar dumping. Aí o paciente vai ficar com medo de comer. Então isso tem que tomar um pouquinho de cuidado. Depois você fala, Bruna, se eu respondi bem ou se ainda ficou com dúvida. Já falei do curso, já falei do café. O que mais? Aí, como sabemos que o probiótico é bom, né? Na verdade, a gente tenta evitar aqueles que tem só uma ou duas cepas, né? Que só tem um ou dois tipos de micro-organismos, né? Tem que ter uma quantidade maior de micro-organismos, mas tem fórmulas específicas, por exemplo, para o trânsito digestivo, fórmulas específicas que tem mais relação com perda de peso, isso tem diversas formas, acho que isso pode ser uma outra live, né? Eu não posso falar tudo agora, porque é muita coisa. O que mais? Perguntas. Deixa eu ver. Vou falar um pouco sobre a evolução da dieta, que eu não sei se é uma dúvida muito comum. Teve outra pergunta aqui. Quantas gramas por refeição pós-cirurgia bariátrica de 6 meses? Ou quantidade calórica para montar o plano alimentar com esse tempo de pós-operado? Que bom, Bruno. Então, 6 meses, o paciente pós-bypass, ele já está comendo umas 250 gramas, mais ou menos. Mas isso, gente, não se prendam muito a isso, porque fome também não é uma coisa muito linear, né? Você não tem aquela fome quadradinha igual todos os dias. Então, tem dia que o meu prato no almoço é um pouquinho maior e tem dia que é um pouquinho menor. Isso também vai acontecer com o paciente. Se ele ficar muito neuras assim de pesar e só ter aquela quantidade, não é uma boa. Para cálculo calórico, Dani, eu utilizo uma fórmula validada para paciente obeso, que é a fórmula de Mifflin. Isso no curso eu até coloco a fórmula lá. É a única fórmula que realmente representa, né, de uma forma mais precisa o gasto calórico dessa população, apesar até de já ter não ser consenso, tá, no total, mas assim, a Sociedade Americana de Nutricionistas, livros específicos de cirurgia bariátrica, eu tenho uma publicação mostrando isso, então a gente usa essa fórmula. Mas eu não me prendo muito às calorias, né, sempre vai ficar ali, né, 1.200, 1.500 calorias. Eu fico focando aí, por exemplo, há 6 meses, a quantidade de proteína, né? Nessa etapa, mulher, mínimo de 60, mas a gente tenta chegar em 80 e homem nos 80 a 100 gramas por dia. Quando você faz isso, você meio que só completa o cardápio com outras coisas, né? Então, você botou uma proteína e tentar dividir a proteína, né? Café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar. Por quê? Para os níveis de aminoácido no sangue do paciente não caírem muito, porque aí que começa a perder massa muscular. Aí que tem fome. Então, dividir a proteína. Depois que eu divido a proteína dentro daquele cardápio que o paciente vai conseguir fazer, aí você vê, de manhã ele quer um pão, aí eu calculo uma fatia de pão integral e coloco uma fruta no lanche, aí eu completo o almoço e eu vou montando o resto. Dentro da rotina do paciente, a gente muda o que é grave, né? O resto a gente tenta fazer uma alimentação dentro do que o paciente gosta também, não é só o que eu quero, é o que ele consegue fazer, que ele gosta também. Então, eu focaria mais, assim, 6 meses na quantidade de proteína. Quantidade de comida depende um pouco, tem uns pacientes que comem bem, mas 6 meses meio como assim, uma refeição menor, umas 150 gramas, tipo uma refeição maior, almoço e jantar, 200, 250, e isso vai variar um pouco, vai ter um dia que ele vai comer melhor e ele vai ficar assustado, eu tô comendo muito, aí tem que ver se não comer muito, porque não comer muito carboidrato. Se ele botar um prato de purê, ele vai comer muito, mas se ele botar um prato de bife com salada, ele vai comer menos, porque enche o estômago e para no estômago mais tempo, dá mais saciedade do que coisa pastosa. Então, é um pouco assim, trabalhar também qualidade do que tá comendo, hábito, sabe? Tem muito isso com paciente bariátrico. Caloria, tem vezes que eles sabem melhor do que a gente, de tanta dieta que já fizeram. Depois você fala se eu respondi.
que mais? Já deu meia hora. Vou falar mais algumas coisinhas aqui que eu achar. E aí eu acho que tá bom. Eu vou agora fazer lives mais frequentes. Então, assim, com uma certa regularidade, eu vou colocar umas perguntas para vocês irem adicionando temas que vocês achem relevantes. Não respondi muito sobre as necessidades específicas de vitaminas, porque é muita coisa, né? Então eu posso depois fazer uma live só falando algumas coisas sobre vitaminas. Mas também é um tema bem extenso, né? Posso separar por grupos de vitaminas, aí acho que dá para falar melhor. Mas as necessidades do bariátrico são bem maiores do que a população geral, terminando de responder essa pergunta, né? Porque eles não absorvem da mesma forma, ele não tem um local de absorção, o sítio que a gente fala, né? O local de absorção das vitaminas não está disponível de muitas delas, foi desviado do trânsito digestivo, come menos, eles já vão para a cirurgia com alguma deficiência nutricional porque fizeram dieta demais, é difícil depois da cirurgia tomar todos os suplementos, todos esses motivos deixam o paciente em risco, então a gente suplementa para dar um suporte maior para a pessoa ficar bem. Nutrientes assim que dão mais deficiência, que a gente tem que ficar mais atentos, são vitamina B1, vitamina B12, ferro, que é inclusive o mais prevalente, o cálcio, a vitamina D, o zinco, que eu falei aqui, o cobre também hoje tem muito estudo mostrando deficiência de cobre, a gente tem realmente que cuidar. A gente achava que não tinha muito de vitamina A, mas tem, então também é outra que tem que tomar cuidado. Proteína, que não é vitamina nem mineral, mas é um macronutriente que é meio que chave no sucesso da cirurgia. Deixa eu ver se eu esqueci algum. Acho que eu não esqueci nenhum. Ácido fólico, mas não mostra muito deficiência nutricional, mostra mais adesão à suplementação. Ácido fólico a gente fica mais preocupado se for mulher em idade fértil que estiver desejando ter filho depois da cirurgia bariátrica. Certo, gente? Bom, eu lancei o curso já está disponível, né? Já muitas pessoas se inscreveram. O curso, as vagas são limitadas, porque eu dou um suporte, né, para os alunos, então eu não consigo ter muitas pessoas, as vagas já estão quase acabando. Quem quiser entrar, o link está na minha bio. Tô muito feliz de ter lançado isso, porque igual eu falei, eu estudei muito tempo e eu tenho muita vontade de passar adiante esse conhecimento, as coisas que eu estudei, as pessoas terem mais informação, ter menos paciente com deficiência, né? Menos pessoas com dúvida de como cuidar dos pacientes. Acho que é uma cirurgia, é um tratamento importantíssimo, válido para uma população que já sofreu muito, né? Que precisa de apoio. Então, quanto mais pessoas souberem como cuidar do paciente, quanto mais informação o paciente tiver, a cirurgia bariátrica vai ser mais bem vista, né? Porque ainda existe um pouco de preconceito, eu acho, que as pessoas ficam vendo os pacientes doentes, isso me dá eu fico muito inquieta, eu tenho muita gastura disso, então eu gostaria, assim, que esses conhecimentos, esses trabalhos, os resumos, ficassem disponíveis para todas as pessoas que quisessem saber. Vou só responder a última, tá, Priscila? Sobre colágeno, eu não suplemento porque ele já tomou muita coisa. Eu costumo falar assim que é tipo perfumaria, né? Então, assim, tomou tudo. Tomou proteína, tomou B12, tomou B1, tomou ferro, tomou cálcio, fez tudo. E aí ela quer usar um colágeno específico para a pele. Aí é assim, contando que não tire o resto, aí pode usar, né? Que a colágeno não vai dar deficiência nutricional grave, se não tomar. Agora, se não tomar a proteína, por exemplo, dá. Então, é uma coisa assim, de negociar com o paciente. Eu falo, não vai tirar o resto, então tudo bem. Certo, gente? Adorei falar com vocês. Depois vocês mandem mais perguntas, coisa que eu não falei, que vocês tenham dúvidas. Adoro estudar isso. Se eu não souber, prometo que eu vou procurar. Certo? Eu vou deixar a live disponível nos stories. E, bom, falei do curso. Quem quiser, o link tá na bio, né? E se vocês quiserem mandar mensagem, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Aí depois a gente combina na próxima live. Eu vou fazer com mais regularidade. Promessa. Um beijo, gente. Tchau.